conselho, divina Mãe do Senhor, dos filhos teus de princesa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo, que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, então o evangelho que a gente escutou vai tratar um pouco da incredulidade do povo de Deus, da raça escolhida. Jesus se apresenta, vai até Nazaré, sua cidade, entra na sinagoga, proclama a palavra de Deus e o seu povo se escandaliza. Na leitura anterior a este evangelho, eles vão se questionar de onde vinha tanta sabedoria, já que Jesus era do meio deles. Então eles se escandalizaram porque eles não conseguiam aceitar ou então compreender que o dom de Deus, que o Deus Altíssimo, o Emanuel, o Deus conosco, pudesse encarnar naquele contexto social deles, naquela cidadezinha, no meio dos pobres. E aí aparece Jesus e eles não conseguem acreditar. E aí veja que Lucas vai dizer que por causa da incredulidade deles, Jesus não pôde realizar ali muitos milagres. E no texto específico de hoje que nós escutamos, Jesus vai questioná-los. Jesus vai relembrar 2 fatos lá do Antigo Testamento, onde também havia incredulidade da parte do povo de Deus, da parte de Israel. E aí a incredulidade foi tanta que Jesus vai citar 2 fatos, um relembrando o profeta Elias e o outro o profeta Eliseu. E aí ele vai falar de uma viúva estrangeira que acolheu Elias, e recebeu assim as bênçãos e os milagres de Deus através do profeta, e vai relembrar Naamã, aquele estrangeiro sírio que era um leproso e conseguiu ser curado. Então veja, meus irmãos, que a incredulidade do povo de Deus, a incredulidade daqueles que se dizem caminhar no caminho do Senhor, já vem desde longe, desde o Antigo Testamento, no tempo de Jesus, e para nós hoje, fazendo essa reflexão, também podemos nos colocar nesse meio. Então nós devemos ter cuidado, para que também a gente não seja incrédulo com a presença e a palavra de Deus no nosso meio. E aí veja que Jesus vai reafirmar uma verdade já do Antigo Testamento, a questão da rejeição dos profetas, da rejeição daqueles que pregam a palavra de Deus. E aí nós também devemos ter cuidado, principalmente nas nossas comunidades. Quantas vezes os ministros da palavra, muitas vezes são rejeitados dentro de sua própria comunidade. Então o Evangelho de hoje nos ilumina
e nos ajuda muito para a gente crescer no seguimento a Jesus Cristo. Nos ajuda e nos ilumina justamente na questão da nossa fé. Devemos alimentar sempre a nossa fé ouvindo a palavra de Deus, seja a palavra que a gente lê na Bíblia, seja a palavra que a gente escuta de um padre, ou seja a palavra que a gente escuta de um irmão leigo. Então devemos abrir o nosso coração sempre à presença do Espírito Santo para que os milagres necessários à nossa vida aconteçam, porque a graça de Deus ela é derramada sobre nós, sobre todos nós. Mas quando a gente tem um coração incrédulo, quando a gente fecha o coração a essa graça, então muitas vezes os sinais e milagres não acontecem na nossa vida. Que o bom Deus nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, meus irmãos e minhas irmãs que nos acompanham pela Pascom da nossa paróquia, deixe a sua curtida, Curta esse vídeo, compartilhe, Porque é palavra de Deus, palavra meditada, e continuem acompanhando as reflexões, Acerca da palavra de Deus durante toda a semana.